Noite. Jéssica Delino, chega aqui, minha linda. A Jéssica é uma pessoa que Deus usa para derreter o meu coração. Ela tem um chamado maravilhoso. Ela é a fundadora da organização Love Hills. E eu vou deixar ela contar o que Deus chamou ela para fazer. Mas ela veio aqui nessa noite para nos desafiar e ministrar metade da palavra que eu tenho para entregar para vocês. Então abra o seu coração e vamos orar por ela. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Jéssica, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dessa mulher. Obrigada porque a vida dela é uma inspiração e derrama Jesus sobre nós. Que ela seja fortalecida nos seus campos de batalha, que ela seja encorajada e que ela continue derramando, transbordando o teu amor como ela tem feito. Em nome de Jesus, que a sua família seja guardada, que o seu coração seja fortalecido, que suas mãos estejam derramando das tuas bênçãos, do teu óleo sobre aquelas crianças que ela cuida, e que o nosso coração seja impactado hoje. Nós queremos nos importar com o que o Senhor se importa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, meninas e meninos. Tem alguns meninos por aí, né? Boa noite, gente. Que alegria, que honra poder estar aqui nessa noite com vocês. A Helena, gente, não preciso mais falar dela, né? Glória a Deus, ela é um testemunho de Jesus. Acho que não só para vocês, mas para mim também. Então é uma honra dividir a unção com ela nessa noite. Existe uma unção disponível aqui, amém? E o meu desejo é que vocês sejam uma boa terra, que vocês não sejam só movidas pela emoção. Pode ser que daqui a uma semana vocês não se lembrem mais de mim, mas que essa noite o Espírito de Deus chacoalhe em vocês. Eu sou missionária do Níger. O Níger está na lista dos países, de um dos países mais pobres do mundo. Sou casada com um ex-muçulmano, nós vivemos num país muçulmano. E quando se fala de muçulmano, você já sabe, né? Mas os muçulmanos, gente, nem todos os muçulmanos são radicais. O muçulmano é um povo que o Senhor quer alcançar. Amém? E eu faço parte desse exército. Eu faço parte de um daqueles que se levantaram para ser desbravador naquela terra. E tem sido um grande desafio para nós, para mim e para o meu marido. Love Hills significa o amor cura. O amor de Deus, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura. E a minha pergunta nessa noite é: o que você que recebeu já esse amor que foi derramado no seu coração, você tem feito com aquilo que o Senhor já te deu? Eu sinto, cada vez que eu venho para o Brasil, eu sempre venho todo final de ano, e cada vez que eu chego no Brasil, eu sinto a igreja brasileira precisando de um grande despertar. Vocês precisam acordar. Como a Bíblia diz, nós estamos no fim dos tempos, né? No tempo de dores. Reino contra reino, pais contra filhos. Às vezes vocês podem ouvir falar muito mais de Estados Unidos, de coisas que têm acontecido em Londres, na França. Mas muitas coisas têm acontecido no continente africano. Recentemente, os negros estavam sendo vendidos. Quem sabia disso? Aleluia. É muito triste saber que nós estamos andando para trás. Meu marido estava no Níger e ele estava para vir para o Brasil. Eu já tinha vindo e ele falou para mim que existiam muitos nigerinos naquele barco. E nós choramos juntos, porque é o meu povo. Eu sou uma deles hoje. Eu sou uma nigerina, não só no coração. Aleluia. Sabe, irmãos, não é fácil. Não é um culto missionário, mas eu vou falar um pouquinho de missões, porque missões faz parte da igreja, amém? Todos nós somos chamados para sermos missionários. Alguns descem o poço, como eu. Mas vocês têm a obrigação de segurar a corda. Porque se vocês não seguram, nós caímos lá embaixo e ficamos sozinhos. E existem muitos missionários padecendo no campo. E a responsabilidade é de vocês também.
Nós falamos tanto sobre o amor de Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Os muçulmanos conhecem Jesus. Eles sabem toda a história sobre Jesus. Eles sabem que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Mas eu te pergunto, será que nós somos só religiosos, que somos como os muçulmanos, que sabemos tudo isso? Ou verdadeiramente nós conhecemos Jesus de andarmos com Ele? Será que vocês verdadeiramente conhecem Jesus? Porque para conhecer Jesus nós devemos fazer o que Ele faria aqui nessa terra. E vocês hoje como igreja, se vocês são igreja do Senhor, vocês têm feito todas as ordens que Jesus deixou para nós no Sermão do Monte? E eu me deparo com uma palavra que onde eu ministro, eu gosto de falar isso, sobre Jesus se movia com íntima compaixão. Você não vê isso no Velho Testamento. Você não vê Moisés andando com íntima compaixão, Davi, que era o segundo coração de Deus. Não se relata essas palavras na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas você vê por diversas vezes, Jesus se movia com íntima compaixão. Sentir compaixão, olhar para a dor do outro e falar, tadinho, né? Aí corre uma lágrima às vezes. Mas a compaixão é o sofrer junto. O íntimo é muito mais profundo, colocar o seu coração no meio. E falta isso na igreja de hoje, chorar com os que choram. É muito fácil quando o problema não faz parte da sua vida, do seu cotidiano. E nem vou entrar muito no financeiramente, porque eu entendo que muitas pessoas são desiludidas com algumas coisas corrompidas dentro da igreja. Mas nem todos são 100% ruins, como diz a minha mãe. Existe um povo santo, existe um povo genuíno, existe um povo que tem temor ao Senhor. E o que você tem feito com aquilo que você recebeu de graça? Aleluia. Nós no Níger, há 2 anos atrás, nós passamos por um atentado. Todas as igrejas do Níger foram queimadas ao mesmo tempo. E de lá para cá a gente vive recebendo mensagens no grupos cristãos, que não são muitos. O Níger são 90% muçulmano. E a gente se fala com mensagens. Até antes de eu vir para cá, na semana antes de vir para cá, eu estava sozinha na minha casa, o pastor mandou no grupo que eles estavam se reunindo na grande mesquita novamente para atacar às 13 horas, que é o horário da oração deles na sexta-feira. É como se fosse o domingo católico. E eu estava sozinha na minha casa, o meu marido no centro da cidade, perto da mesquita, e a gente vive nessa opressão, mas nós confiamos no Senhor. Eu lembro que no atentado, a embaixada brasileira pediu para os brasileiros se retirarem do país. Eu e a minha equipe, nós ficamos. E toda vez que eu falo um pouquinho sobre o dia do atentado, eu me lembro de uma história que eu escutei sobre 2 adolescentes que conheceram ao Senhor, que eles entenderam que a vida deles não pertencia mais a eles mesmos, e eles se venderam como escravos. 2 adolescentes, para ser testemunha, para salvar os outros escravos daquele senhor. E quando eles estavam em direção a sendo levado pelo navio, a família, os conhecidos chorando, um dos adolescentes gritou e disse: não é o Senhor que tem que ser engrandecido por esse sofrimento? E eles entenderam que a vida dele, como disse Paulo, nós que estamos presos com os pensamentos nessa vida, somos os mais miseráveis possíveis. Eles entenderam que a nossa vida aqui não tinha mais valor. Não existia volta. É um caminho sem volta. O caminho com Cristo é um caminho sem volta. E é um caminho que você precisa se desprover de vaidades. Jesus disse em Marcos 8: negue-se a si mesmo. Aquele que morrer, que achar a vida, eu posso dar, mas morra para você mesmo. E nós estamos muito vivos. A gente é incapaz de perdoar dentro da igreja.
dentro de casa. E a gente fala que nós conhecemos Jesus. Nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus. E será que nós andamos com íntima compaixão como Ele andou? As crianças da Síria. Eu clamo ao Senhor todos os dias para me abrir uma porta na Síria e trazer todas aquelas crianças que eu puder. Antes de ir para o Níger, o meu sonho era o Sudão, por causa de um filme que eu assisti, as crianças sendo mortas naquele lugar. E nós estamos preocupados demais. Qual é a moda hoje? A gente perde tempo na internet, tanto tempo no Instagram, joguinhos na internet. Nós sabemos tudo de moda, os homens tudo de carro. Nós perdemos tempo em não fazer a obra que nós fomos chamados para fazer. E o tempo está passando. Doeu meu coração quando a Helena falou, os jovens até os 25 anos. Eu tenho um pouquinho mais, não parece, né, gente? Mas eu tenho alguns anos a mais. E eu já não tenho a mesma disposição. Eu posso ter o mesmo coração e que o Senhor me dê saúde para muitos anos ainda. Mas eu quero ser a geração ainda que cria uma história, que deixa um legado. Eu quero continuar a história da igreja primitiva. Nós precisamos ter a consciência que nós não sabemos o que vai acontecer quando nós saímos daquela porta. Uma igreja recente nos Estados Unidos muitas pessoas foram mortas lá dentro. E nós estamos aqui, será que nós estamos prontas? E se a nossa hora for hoje, qual é o legado que cada uma de nós deixou? Qual é a história que você escreveu? Eu estou escrevendo uma história. Eu não quero ser inútil nessa vida. Eu não quero, como a gente estuda na escola, crescer, se desenvolver e morrer. Casar, ter filhos, ser avós e morrer. Eu quero fazer diferença na minha geração. Eu quero estabelecer o reino de Deus, para que a glória do Senhor seja manifestada. Não são só os países da África que têm tantos problemas, como o Brasil. Cada vez que eu venho para o Brasil eu choro pelas nossas crianças sendo tão atacadas. E o que você tem feito como igreja? Porque vir para a igreja como religioso, ser convencido 20, 30 anos é pouco demais. Sentar na cadeira para escutar, isso é pouco. Você precisa vir, se fortalecer, se encher e ir para o combate do lado de fora. A obra do Senhor não vai parar por sua causa, mas seria bom que você fizesse parte dessa caravana. Tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês, uma leve pincelada do que é o nosso trabalho. Nesse país tão amaldiçoado, nesse país tão carente de amor, do amor do Senhor. E o que nós temos feito lá é muito pouco. É muito pouco. Amém? Aleluia. Pode passar, por favor? Ele está bem malnutrido e a malnutrição está comendo, ele está com o corpo todo ferido, ele sente muita dor. Orem por ele. Gente, hoje nós estamos bem contentes. A Yuba, ele saiu só no leitinho, ele estava só no leitinho e agora ele pegou ele está desesperado para comer. A gente está muito feliz porque ele está progredindo. Orem pelo Ayuba. Tchau, tchau. Já estou aqui no Hospital Nacional e a Malika ela está muito doente. Eu peço a ajuda de vocês. Gente, essa Malika ela tem 5 meses. Fora a malnutrição, ela está com o seu ventre, a sua barriga bem inchada e tem muita água e eu estou com o coração partido aqui.
Eu nunca vi isso na minha vida, é muito triste. Nunca vi isso. Hello, não te conheço, você não me conhece, mas talvez até já ouviu falar. Somos de mundos tão diferentes, as lágrimas nos tornam um só, pra viver e sentir que juntos nós podemos mais. Hello, um novo tempo, sei que já é hora de enxugar as lágrimas, sorrir. Não estou sozinho, e apesar dos espinhos, a vida convida a ser feliz e viver e sorrir. Brilha a esperança nos olhos de quem já acreditou. Uma graça, porque é graça para trabalhar com a desnutrição, porque são os meus filhos, os filhos que o Senhor me deu. Muitas dessas crianças faleceram, a maioria delas, na verdade. E eu e meu marido hoje, a gente combate a fome, a gente luta com o pouco que a gente tem, mas com a maior força que o Senhor nos dá. E nós temos um projeto de nutrição. Essas crianças, a maioria vem de vilarejos. O Níger já é muito pobre. Você não vê um lugar pobre como aqui no Brasil, uma cidadezinha, um vilarejo. O Níger, ele é inteiro. É muita pobreza, são sem saneamento básico. 74% da população não sabe ler e escrever. Existe um hospital público, na verdade 2, mas um só que ainda você consegue alguma consulta, mas eles não têm acesso a medicamento, então eles sempre morrem. Então nós trabalhamos em parceria durante muito tempo na área intensiva de desnutrição do hospital. A gente conseguia todos os medicamentos, o tratamento para as crianças. Mas nós começamos a entender que nós precisávamos ir à raiz do problema. Se era fome, vamos dar de comer. E a gente começou a fazer trabalho nos vilarejos, onde é muito mais perigoso do que a cidade. A cidade ainda existe, o exército às vezes está na rua. E nós vivemos pela graça naquele lugar. Hoje nós cuidamos de 380 crianças, graças a Deus. Nós acabamos de construir uma escola para as crianças. Foi um sonho que nós alimentamos com oração e lágrimas. Foi um ano muito difícil para nós, mas é incrível quando o Senhor, nós estamos no centro da vontade do Senhor. É incrível como o desejo do nosso coração, alinhado à motivação certa, o Senhor move e a coisa acontece. E eu espero que um dia, nós estivemos no Manifeste, acho que há 2 semanas, foi bênção demais. O meu marido, como ex-muçulmano, deu o testemunho dele impactante. Ele impacta a minha vida, ele me faz refletir muito mais, porque um ex-muçulmano, quando ele deixa de ser muçulmano, um muçulmano, quando ele deixa de ser muçulmano, é um crime na religião deles. E o meu marido foi posto para fora de casa, ele morou muito tempo na rua, ele foi obrigado a estudar numa escola alcorânica, que é onde você aprende os versículos do Alcorão, para você ser um líder espiritual deles, um líder religioso. Ele não teve oportunidade de estudar, e quando ele fala sobre a construção da escola, e eu amo trabalhar no meio dos muçulmanos, porque quando Jesus resgata eles, é incrível. Eu vejo a igreja do Brasil tão distraída. Nós viemos tanto ao Senhor pelo que Ele pode fazer,
pelo que Ele pode nos dar. E glória a Deus, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele é um Deus, Ele é o nosso Deus. Mas infelizmente muitas vezes nós viemos por causa disso, né? Porque Ele transforma, Ele é milagroso. E quando Ele não dá, as pessoas fogem, né? Ou se revoltam, ou murmuram. E quando você olha um muçulmano que praticamente perde tudo, quando não morre, eles literalmente perdem tudo. E eles ganham unicamente Jesus. Isso para eles é suficiente. E você vê uma pessoa, o nosso sofrimento, às vezes para nós, quando a gente se fecha e olha tanto para nós, parece algo tão grande. E quando você se depara com realidades completamente como essa, como a gente ouve falar sobre as crianças desnutridas da África, não é verdade? Antes de trabalhar na Love Hills, eu também só via imagens, ouvia falar. E quando eu lidei com a primeira criança, a Harida, aquele bebezinho, a maioria daquelas crianças tem 3, 4 anos. E elas não falavam e não andavam. Já com a desnutrição muito avançada, o organismo para de se desenvolver, os órgãos começam a dar falência. E a Harida foi o único bebezinho, foi o primeiro que nós perdemos, ela tinha 5 meses. Foi a primeira perca que eu tive. Eu falava, Senhor, se o Senhor me fizer perder uma criança, eu não aguento, eu vou embora. Que eu dou a vida por aquelas crianças. E nós lutamos 2 meses pela vida da Harida. E eles não choram, porque é a vontade de Allah. Tudo que acontece, Deus quis assim. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, que eu vi aquele povo, uma multidão, reunido do lado de fora, só o semblante do pai dela já me dizia tudo. Eu comecei a chorar, e o pai dela falava, para com isso, você não pode chorar, foi a vontade de Allah, para. Foi muito difícil. Cada vez que o telefone tocava, eu achava que era uma das crianças do hospital. E outras 2 que nós queríamos adotar, eu e meu marido, e nós cuidamos com tanto amor, o Senhor as recolheu. E aquela criança da laranja foi uma que marcou muito a gente, porque ele realmente sentia fome. A gente levava comida para ele, quando eu falei, ele saiu do leitinho, nós levávamos comida para ele e ele devorava. Ele nunca tinha comido carne, então eu passava as noites preparando a comida dele para levar no outro dia de manhã. E eu escrevia para as nutricionistas que nos ajudam, e eu passava a noite batendo feijão, bife de fígado. Tem uma planta deles que dá muita força. E eu lembro que meu marido, ele gostava muito de laranja, meu marido levava laranja para ele. E um dia, um caroço de laranja, ele pôs na boca e ele começou a mastigar. Com uma fome, era um negócio. E aquilo, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Como nós somos ingratos. E eu não consegui tirar o caroço da boca dele. A gente tem tanto. Nós recebemos tanto do Senhor. E ainda que Ele não desse nada, só a salvação teria que ser suficiente. Quando nós tivermos o entendimento do que Paulo disse, sobre a profundidade, a largura, do chamado, do amor que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos chegar na suficiência. E dali para frente nós vamos passar a ser mais gratos. E a nossa oração, nós vamos deixar de pedir coisas fúteis, ou de se distrair com coisas tão pequenas. E nós vamos alinhar o nosso coração ao coração de Jesus. E nós vamos começar a andar como Ele andou, a pensar como Ele pensa, e a falar como Ele fala. A nossa linguagem vai mudar. Eu não tenho muito acesso à internet, a internet lá é muito lenta. Mas eu consegui ouvir e ler algumas coisas sobre o Brasil. E depois que eu cheguei aqui, o que eu mais ouço das pessoas lá fora é: o mundo precisa de amor. Campanhas de empresas, artistas, o mundo precisa de amor. Primeiro, eles não veem mais amor nas pessoas que se dizem cristãs. Isso é muito sério. Como nós ganharemos essas pessoas para Jesus se eles estão nos repudiando? E segundo, eles precisam entender e conhecer que esse amor que eles tanto buscam e que é a solução para tudo lá fora, esse amor é Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, Deus não tem, eu costumo dizer, Ele não tem um pedacinho de amor,
uma porçãozinha de amor. Eu imagino a natureza de Deus repleta de amor. Quando Ele te abraça, quando Ele te corrige, quando Ele te exorta, quando Ele usa um irmão por amor. Saia de Deus amor o tempo inteiro. E é isso que o mundo precisa. Nós precisamos despertar. O Senhor conta conosco. Não porque a obra não pode ser feita, porque nós não estamos disponíveis. Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus disse. Não só que nós somos mais do que vitoriosos, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Não é só isso, gente. Vai muito mais além. A sua vida precisa ter algum valor para alguma coisa. Eu não vim embora num atentado. Eu mandei uma mensagem para minha mãe depois, porque saiu no Jornal Nacional, chegou nas mídias, e eu precisava falar com a minha família. Meu pai, os meus irmãos, meus tios, todo mundo mandando eu embora, os meus pastores. E eu falei isso com a minha mãe. Não dá para voltar atrás. E é isso que eu carrego até hoje. Nós não sabemos quando volto para o Brasil, é sempre se Jesus permitir, eu voltarei. Porque não dá para voltar atrás. Não tem volta. A gente fala tanto, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Será? Nem todos foram chamados para países de guerra. Mas nós somos chamados para tantas coisas tão mais simples. E nós perdemos tempos e não fazemos, não obedecemos. Hoje é uma noite, irmãs e irmãos, de você começar a refletir. O que você fez da sua vida até o dia que se chama hoje. Ainda dá tempo, glória a Deus por isso. Ainda dá tempo. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu já andei um pouquinho. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que falta um bocado ainda. E glória a Deus pela sua misericórdia. Amém. Que vocês possam ser uma boa terra. A Love Rios precisa muito de ajuda, gente. A gente trouxe várias camisetas para vocês. Continuem nos ajudando a estar lá firmes na obra do Senhor. Faça parte dessa. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá. Com tantos projetos, a missão diante do trono. Agora eu estou tão feliz, gente. Façam parte, se engajem na tua igreja, com os missionários, com a obra missionária. E se sua igreja não faz, ajude seu vizinho. Chore com quem chora, estenda a mão de amor. Estendam a mão de amor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus te abençoe, pastor Helena. Que prazer poder estar aqui dividindo um pouquinho do que é a Love Rios, do que a gente tem vivido lá, qual é o nosso sentimento hoje, e poder saber que existem pessoas simples. O que a menina do louvor falou é exatamente assim que eu te vejo. E Jesus era simples. Amém. Você não precisa de abrir o texto, mas em Lucas 5,17 diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. 4 homens
que andavam, que corriam. Eu fico imaginando o olhar do Estênio Márcios, um poeta do nosso tempo, canta essa história e ele imagina 4 amigos e o 5º era paralítico. Jogar bola, subir nas árvores, nadar no rio, sem aquele amigo junto. Era incompleto. Eu gosto dessa perspectiva, a Bíblia não fala isso. Mas eu gosto dessa perspectiva, da empatia dos 4 com o paralítico. Esses dias eu vi na internet um filminho. Os meninos estavam jogando basquete e vem um menino com a cadeira de roda. Eles veem o menino com a cadeira de roda e põem a bola na casa do menino. E o menino vem devolver com a cadeira de rodas a bola. E quando ele chega na quadra de basquete, todos os meninos estão assentados em caixotes com rodinhas, em cadeiras com rodinhas. Eles se tornaram como o menino na cadeira de rodas. Esses 4 homens tentaram levar o paralítico pelo caminho convencional, mas não conseguiram porque a multidão clamava atrás de Jesus. Era impossível chegar nele. Então eles abriram. É tão interessante quando a gente vai a Israel, a gente vê essas coisas na prática. E a gente imagina a cena acontecendo. Porque não são telhas como as nossas telhas. É uma espécie de capim, né? E eles abrem. E descem o paralítico bem diante de Jesus. Nós recebemos amor, nós recebemos cura, salvação. A palavra de Deus que nos instrui todos os dias. Nós andamos, nós corremos, subimos em árvores espiritualmente. E o que a gente está fazendo com isso? Brincando por aí, nadando, correndo, subindo em árvores. Mas e os paralíticos? Os milhares de paralíticos. As centenas, as dezenas, os milhares, os milhões de paralíticos pelo planeta. Pessoas que estão paralisadas espiritualmente. Pessoas que não se movem, pessoas que não correm, pessoas que não se deleitam em Deus. Pessoas que não fazem nem ideia da vida que existe em Deus. E ao invés de nós nos assemelharmos aos 4 que carrega macas e coloca diante de Jesus, vamos pegar mais uma maca e desce diante de Jesus, vamos colocar diante, nós somos os transportadores de macas, até que a glória do Senhor seja manifestado, aquilo que a gente não pode fazer. Só Jesus podia perdoar pecados, só Jesus podia dar uma ordem, levanta e anda. Mas nós somos transportadores de macas. Mas ao invés de transportar macas, a gente pegou a nossa própria maca de volta. Um dia Deus nos libertou da maca. Um dia Deus nos tirou da nossa paralisia. Deus se revelou a nós em Jesus Cristo. Você teve um entendimento para que Jesus Cristo veio. Você se rendeu a Ele. Mas você vive de culto em culto, congresso em congresso, fila de oração em fila de oração, sempre pegando a sua maca de volta. Jesus falou: levanta e anda e vai. Vai. O texto diz que ele saiu correndo e rejubilando, e todo mundo que estava ao redor sentiu o impacto disso. E se maravilharam e se deleitaram naquilo que a vida daquele homem que se levantou do leito da enfermidade. Eu levantei do leito da enfermidade. E eu não pego a minha maca de volta. Eu não quero pegar a minha maca de volta. Eu quero me transformar numa transportadora de macas. Eu quero me juntar a outras pessoas que também foram libertos da sua paralisia espiritual. E eu quero ajudar a levar o máximo de número de macas até os pés de Jesus. Cura Jesus, salva Jesus, liberta Jesus. Olha aí, mais uma para o Senhor, Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a nossa função, essa é a função da igreja na terra. A igreja do Senhor está sobre a terra para ser o corpo de Cristo, para ser as mãos do Senhor, para ser os pés do Senhor, para ser o abraço do Senhor, para ser o coração pulsando do Senhor.
E ao invés de nós carregarmos macas, estamos nos deitando junto. Arreda para lá, doente. Deixa eu deitar junto com você, porque eu dó de mim. Toma posse da vida abundante que foi conquistada. Não deve ter sido fácil descer pelo teto. Nunca vai ser fácil cumprir o seu chamado. Nunca vai ser fácil cumprir a sua vocação. Nunca vai ser fácil você enterrar um bebê e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Nunca vai ser fácil. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava marchando triunfante dentro de uma igreja carpetada de bancos acolchoados. Ele estava preso, encerrado num cárcere. E ele falou: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso ter muito, eu posso padecer fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que a Débora está de pé? Ela falou para Deus: Senhor, não leva. Débora não, a Jéssica. Por que a Jéssica está de pé? Ela falou: Jesus, não leva, eu não vou aguentar. Ele te fortaleceu. Na sua força você não aguenta, Jéssica, mas eu te fortaleço. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço. Não temas. Não temas. E o Senhor te diz isso nesse último Femininas do ano. Não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não pegue a maca de volta. Para de sentir pena de você mesma. Para de retroceder. O Senhor é poderoso, Ele te enche de amor. E se você ainda não experimentou a totalidade desse amor, então vai buscar, porque Ele está disponível para você. A mesa foi posta, o sacrifício foi feito, o preço foi pago. Você tem livre acesso a Deus em Jesus Cristo. Entra na presença dEle, se banhe nessa presença. Deixa Ele te limpar da culpa, da dor, das coisas que você ainda carrega. Largue a sua maca e se torne um transportador de macas. Suba os telhados, para que pessoas tenham acesso à presença de Deus. Eles só puderam fazer isso, aqueles 4 homens, porque eles podiam andar. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Deixa o seu leito para trás, para nunca mais. E quando você cumpre o seu propósito, enquanto você cumpre o seu propósito, você é curado. Nunca deixe um problema te paralisar no seu propósito. Nunca deixe. Porque o dia que você deixar, o diabo te venceu. Quantas vezes eu já subi no púlpito querendo jogar a toalha. Mas eu me tomo posse. É na minha fraqueza, Senhor, que o seu poder é aperfeiçoado. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quem me levantou é o Senhor, quem me para é o Senhor. É nele que eu me deleito, é nele que eu me recarrego. É por causa dele, e é só por causa dele, porque a fonte da água da vida foi implantada em mim. É só isso que me mantém de pé. Não pegue a sua maca de volta. Fique de pé no seu lugar. Segura a mão da mulher que está do seu lado. Eu gostaria que ninguém saísse. Esse é o último culto do ano. E hoje eu não vou fazer um apelo apenas para a salvação, não. Às vezes você veio visitar a gente hoje, gosta da religião, frequenta uma igreja, ou essa ou outra denominação. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus Cristo veio promover reconciliação entre Deus e a humanidade. A todos quanto receberam, aceitaram essa reconciliação, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós não nascemos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos em Jesus Cristo. Quando aceitamos a reconciliação, crendo que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele veio para nos reconciliar com Deus Pai,
E nessa reconciliação, nós podemos viver na presença de Deus como filhos e não mais apenas como criaturas. Nós começamos a ser transformados à imagem e semelhança de seu Filho. Jesus começa a trabalhar em você e fazer em você o que você não consegue fazer sozinho pelo seu próprio esforço. Mas para isso você tem que dizer: eu quero, Senhor. Eu quero ser reconciliado com Deus Pai. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim, que o Senhor mude o meu caráter, que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, da rebelião do meu coração, da indiferença do meu coração, porque até aqui eu vivi do meu jeito, eu tomei as rédeas da minha vida, eu usei tudo que o Senhor me deu, do jeito que eu quis, mas agora eu quero te devolver a minha vida, eu quero que o Senhor use a minha vida do jeito que o Senhor quer. Eu quero viver o seu plano, o seu propósito, porque eu entendo que o seu plano é melhor do que o meu. E porque a minha vida nas suas mãos ganha propósito e significado. Então eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador para me reconciliar com Deus Pai. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração nessa noite? Se tem, levanta a mão e eu quero orar por você. Tem alguém que quer ser reconciliado com Deus Pai? É só acenar assim. Não estou te convidando para mudar de religião. Eu estou te convidando para fazer uma oração de confissão, chamando Deus para ser o seu Pai. Tem alguém? Se tem, levanta alto a mão, gente, porque eu sou míope. Amém. Você pode vir até aqui, você que levantou a sua mão. Nós queremos, pega a sua bolsa e vem até aqui, nós queremos orar por você. Você também que ergueu a sua mão, pega a sua bolsa e vem. Todos vocês que estão com as mãos erguidas, pega a sua bolsa e vem. Mas eu também quero fazer um outro apelo. Eu quero que essas pessoas que querem ser reconciliadas com Deus venham, mas eu também quero fazer um apelo. Você que pegou a marca de volta. Um dia você conheceu Jesus, você ouviu de Jesus, você tantas vezes andou na presença de Deus, você tantas vezes ajudou tantas pessoas, mas você está paralisada. Paralisada pela dor, paralisada pela decepção. Às vezes você olhou para a vida de líderes que não foram felizes nas suas decisões. Às vezes irmãos que estavam com você na igreja, você não consegue cumprir o seu chamado, você não consegue mais se quebrantar diante de Deus, você está com o seu coração endurecido, suas pernas espirituais estão paralisadas, e ao invés de ser um transportador de macas, um carregador de macas, trazendo pessoas à presença de Deus para que elas experimentem Jesus, você está pedindo, pelo amor de Deus, alguém me leva. Eu estou exausta, eu estou cansada, eu estou paralisada, eu não aguento mais, eu estou ferida. Tem alguém aqui? Se tem, vem na frente que eu também quero orar por você. Em nome de Jesus, você vai deixar essa maca hoje de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Olha, o homem nos decepciona, nós também somos decepcionantes, mas Deus nunca decepciona. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e mesmo quando Ele nos diz não, Ele é um Pai amoroso, que sabe o que nós podemos e o que nós não podemos ter. Às vezes você está frustrado, decepcionado, alguém te feriu, e você pensa que Deus te virou as costas. Jesus nos deu uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que seria fácil, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você pode vencer. Segue os meus passos, chega perto de mim, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. E quando você não conseguir andar, eu vou te erguer nos meus braços, eu vou te carregar nos meus ombros. Esse é o Senhor. O Senhor não decepciona, o Senhor é fiel. O homem decepciona, é da natureza do homem decepcionar. Nós somos decepcionantes. Mas em nome de Jesus, que nada nem ninguém paralise você. Sai do seu lugar e vem no altar. Você não está vindo diante de mim, você está vindo diante do Senhor, para deixar essa maca aos pés do Senhor de uma vez por todas, em nome de Jesus. Eu vou orar primeiro por essas pessoas que estão fazendo a decisão por Jesus. Presta atenção, olha para mim, vocês que estão aqui na frente. Vocês que vieram aqui à frente, porque vocês querem se tornar filhas de Deus. Vocês querem ser reconciliadas com Deus em Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração, e se vocês concordarem com o que eu estou falando, vocês repitam, pela fé, amém? Igreja, fiquem em oração, em nome de Jesus. Vocês vão repetir comigo: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu creio que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o teu Filho, que veio ao mundo
para fazer reconciliação entre eu e o Senhor. Nessa noite, publicamente, eu confesso diante do Senhor os meus pecados. E eu peço perdão por tudo que eu fiz, que foi contra a tua palavra. Lava o meu coração, a minha mente, a minha vida, de tudo, absolutamente tudo que se levanta contra o teu senhorio, contra a tua vontade, contra a tua palavra. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz, que possa ter ferido a tua santidade, o teu coração. Tudo que eu fiz, que me desviou dos teus propósitos para mim. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, único e suficiente Salvador. E eu invoco sobre a minha vida a purificação no sangue precioso de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, e me faz tua filha. Escreve novamente a minha história. Eu quero cumprir cada um dos teus propósitos. Eu deixo aos teus pés a minha maca, em nome de Jesus. Amém. Você que já conhece o Senhor, mas está paralisado, decepcionado, abatido, entristecido, você agora que está aqui no altar, você vai repetir comigo uma oração. Senhor Deus, eu sou tua filha, mas eu confesso que eu acreditei nas mentiras do meu adversário e me tornei vulnerável aos meus próprios pensamentos e aos meus próprios conceitos. Eu deixo aos teus pés minhas opiniões, meus julgamentos, minhas decepções, minhas feridas, minha paralisia espiritual. Eu deixo aos teus pés. Eu quero caminhar, eu quero cumprir os teus propósitos e viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Derrete o meu coração endurecido. Quebra, Senhor, toda a fortaleza do inferno em mim. Quebra toda a fortaleza. Abra sua boca e ore. Quebra toda a fortaleza do inferno na minha mente. E em nome de Jesus, que eu seja levantada pela tua mão. A minha maca eu deixo aos seus pés. Satanás não vai me escravizar novamente, não vai me paralisar novamente. Eu não vou dar ouvidos às minhas opiniões, aos meus julgamentos. Eu vou olhar para a tua palavra, para a tua verdade. Que a tua verdade combata a mentira no meu intelecto, nas minhas emoções, em nome de Jesus. Igreja, estenda suas mãos e ore por essas mulheres, nossas irmãs, em nome de Jesus. Abre a sua boca, igreja, e começa a falar: Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos essas mulheres, nós as liberamos no mundo espiritual em nome de Jesus, e te pedimos, ó Deus, que elas sejam curadas de toda dor, de tudo que foi imposto, de toda decepção, ó Deus, em nome de Jesus, daquilo que elas mesmas trouxeram para as suas vidas, pela rebelião, pela apatia, pela preguiça, ó Deus, em nome de Jesus, pelos conceitos humanos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venha com a tua cura, 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 Senhor. Arranca toda dor em nome de Jesus. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, tudo que o Senhor não estabeleceu, que seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor é todo poderoso. O Senhor veio para libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar de beber aos sedentos. Em nome de Jesus, que toda maca agora seja deixada aos seus pés. Levanta um exército de mulheres aqui e pelas nações da terra, mulheres dispostas
a descer macas na tua presença, a subir telhados, abrir telhados e descer macas na tua presença. Que outras milhares de mulheres venham à tua presença pelas nossas vidas. Que crianças sejam resgatadas da fome pelas nossas vidas. Que homens sejam encorajados e curados pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O amor cura. O amor cura. E Ele está disponível para nós. Se aproprie do amor de Deus. Se aproxime do amor de Deus. Se aproxime da fonte. Quanto mais feridas ficamos, mais nos afastamos da fonte da cura. Só o diabo vence com isso. Em nome de Jesus. Que a maca, sua maca, seja abandonada. Ela não faz mais parte da sua vida. Você agora é uma carregadora de macas. Pessoas serão curadas através de você. Sua casa será curada através de você. Suas amigas serão curadas através de você. Crianças serão tiradas da desnutrição pela sua oração, pela sua contribuição, pelo seu envolvimento. Missionários do outro lado do mundo vão receber as suas cartas. Nós vamos nos importar com aquilo que é eterno e vamos deixar de mimimi. Em nome de Jesus, porque nós somos guerreiras, somos princesas sim, usamos coroas, mas por enquanto, a nossa coroa está em casa, receberemos das mãos do nosso mestre. Cinja-se da armadura de Deus, da justiça do Senhor, da verdade do Senhor, calce os pés com o evangelho da paz. O capacete da salvação esteja sobre você, a espada do Espírito, o escudo da fé. É tempo de guerra, que as guerreiras do Senhor se levantem em nome de Jesus, até aquele grande dia, que estaremos diante dEle, seremos como Ele é, e deixaremos nossa coroa aos seus pés. Deus abençoe vocês, meninas. Fé, meninas. E até fevereiro de 2018, se Deus quiser, porque janeiro feminina está de férias. Ô gente, eu preciso de férias. Mas fica aí, a gente não tira férias da região espiritual não. A gente continua nos joelhos. Amém? E em fevereiro vai voltar todo mundo repaginado, amém? Vamos para o quarto. E quando a gente se juntar aqui em fevereiro, vai ser uma explosão. Amém? Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Passa lá na tenda da bênção.